Fala, meu pueblo, fala, meu povo, bem-vindos novamente aqui ao episódio do podcast Sem Fillers. É uma honra tê-los aqui novamente, falando conosco, conversando conosco sobre animes. Puxe sua cadeira, sente aí e vamos trocar essa ideia hoje sobre um anime que chamou muita atenção na temporada, né, Marcinho? Bem-vindo novamente. Fala galera, tamo junto e bora Vinícius, bora falar desse que foi um dos melhores animes sem dúvida da temporada passada e eu vou te falar, agora se tornou um dos meus grandes queridinhos também. Ah, meu também. E hoje, pessoal, nesse episódio 3, vamos falar sobre Tokyo Revengers, o anime queridinho da temporada. Bom, galera, antes de começar a conversar, eu tenho que falar qual foi a ideia de nome do nosso episódio pelo Marcinho. Ele mandou um nome muito bom, cara, que resume muito bem o Tokyo Revengers, que é brodagem ao máximo ou incompetência extrema. Exatamente. Quem viu o anime tá entendendo o que a gente tá falando, tá ligado? E é mais ou menos isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, Marcinho, nem todo mundo que tá chegando aqui agora assistiu Tokyo Revengers. Então, pra aquela galera que possa querer assistir esse anime maravilhoso, fala aí uma sinopse, fala aí como um breve resumo do que fala esse anime. Galera, é o seguinte, a história se trata da vida do Takemichi, ou Takemito, como o pessoal nas redes sociais falam, onde ele é um virgem com um emprego duvidoso de 26 anos e que acaba de descobrir que a sua primeira e única namorada do ensino médio foi assassinada, justamente por uma gangue que ele fazia parte e que chegou a conhecer muito quando ele era mais novo no ensino médio. Atormentado com essa notícia, ele passou o dia todo pensando no que aconteceu, como era sua antiga namorada, e por descuido acaba sofrendo um acidente fatal. Só que por curiosidade, justamente quando ele sofre esse acidente, a sua consciência de 26 anos é transportado 12 anos no passado para o seu corpo em 2005, onde ele passa a ter uma segunda chance para poder reparar todos os erros que ele fez durante a sua vida. Esse é o resumo do Tokyo Revengers. Obviamente, é um resumo que você pode falar, beleza, mas aí, qual é a graça? Cadê o queridinho que vocês falaram? E aí que tá a questão. Vocês têm que assistir pra entender. Senão, aqui, a gente não pode dar muito detalhe, senão é spoiler direto, pessoal. Então assistam, vocês vão gostar. Como que o Marcinho falou, parece muito um shoujo, mas ele, na verdade, é um shonen. Ele lembra um pouco de Shoujo, porque pelo resumo dá a impressão que vai vir alguma coisa mais passional, né? Mais um romance, alguma coisa mais forte desse tipo, né? Na trama. Apesar de ter, não, galera, é um shonenzão mesmo. O que importa é a amizade entre os membros da gangue, o que importa é o protagonismo do protagonista, o que importa é tiro, porrada e bomba. E moto. Muitas motos. E gangue. E macacões personalizados massas. E, pessoal, então é um anime bem interessante. Se você não assistiu, pause agora, vai assistir, depois volta a escutar, porque é muito interessante. A gente não quer ficar dando spoiler, porque esse anime realmente, galera, se você assistir, cada episódio tem uma informação valiosa. Assim, tirando os dois primeiros você pode assistir até um pouco mais rápido, se puder. Passou dos dois primeiros, você vai engatar na história. A partir do momento que o Takemichi entra de cabeça no passado, né? Entra de cabeça voltando 12 anos no passado e vê que ele consegue arrumar o futuro, ou seja, o presente dele, as coisas pira. E até para ajudar quem não assistiu e for mais velho como nós, o Tokyo Revengers, ou Tokyo Revengers, ele tem uma pegada muito parecida. E aí, minha primeira referência que eu falo ao efeito borboleta, que tem essa pegada da consciência voltando no passado para mudar o futuro. Onde as consequências do que você mudar no passado altera o presente, realmente. Teoria do caos, bater de asas da borboleta na América do Sul, causa um furacão no Japão. Então tem essa pegada, né, da consciência de mudar o passado para mudar o presente e o futuro. Mas é diferente um pouco porque não tem esse tanto de futuros, tantos cenários quando tem o efeito borboleta. O efeito borboleta exagera um pouco mais nessa naquela quantidade de efeitos que tem. O Tokyo Revengers, até então, nessa primeira temporada, é menos, né? Quem pode falar um pouco mais disso, mas a gente não vai falar porque faz parte do mangá, e é spoiler até pra mim, o Marcinho que lê, e tem mais coisa acontecendo. Não, eu vou segurar a língua até mesmo porque, assim,
Eu achei que a temporada acabou até mesmo antes do arco que eu achei que eles iam concluir por ser mais curto. Então tem muita coisa massa pra acontecer e foi uma boa temporada de todo jeito. E outra referência pra gente começar a falar, que eu gostei muito, no caso aí do primeiro episódio, pra mim foi uma referência direta a Yu Yu Hakusho. Porque é Você outro achou? anime que o protagonista morre no primeiro episódio atropelado. Não, mas aí você pode também colocar na sua conta o Gantz. Mas Gantz. Mas eu prefiro o Yu Yu Hakusho. Pra mim é uma pegada de Yu Yu Hakusho. Lembra um pouco porque primeiro é escolar, né? Segundo que tem gangues. No início do Yu-Yu, o Yusuke era o brilhante, né? O delinquente mais forte do ensino médio dele. Então, assim, as semelhanças nessa parte também realmente falam mais alto. E última curiosidade pra falar é que o Takemichi, ele volta pra 2005. Ele tá no segundo ano. Não, tá no segundo ano não. Tá no primeiro ano. Era o primeiro ano. Primeiro ano, 2005, e é tudo igual a mim. Eu tava no primeiro ano, 2005 tava no primeiro ano, tinha a mesma idade, tudo igual. Então o Takemichi hoje tem a minha idade, 32 anos. Takemichi, tamo junto. Ah, hoje se fosse hoje em dia, né? Porque no anime ele tem 26 É, só. no anime tá há 6 anos atrás. Né, pra gente continuar então o nosso papo, a gente entra na questão da técnica do anime, que é animação, traço, roteiro. Roteiro a gente deu uma conversada, mas a gente pode falar um pouco mais. Mas pra começar, primeira coisa, acho que o Marcinho concorda, o traço é muito bom. O traço é excelente, eu gosto muito do traço, mas ao mesmo tempo, eu não gosto tanto da animação. Eu acho que a animação, em certos momentos, ela é pouco fluida. Ela destoa muito do contexto todo do belo traço que o anime tem. E isso já mostra no começo, na abertura, em que aquela cena que o Takemichi tá correndo já é uma animação bem travadona, assim, bem paradona. Então, é um anime pra mim que tem um traço muito bom, mas uma animação bem mais ou menos. Então, quando você assume, né, o mangá depois do anime, você fica surpreso em ver o traço mesmo que o autor, o Ken Wakui, ele tem. E é realmente um bom traço, uma boa arte. E você fica surpreso, porque é um mangá de estreia, normalmente traço costuma ser um pouco esquisito quando se trata de um mangá de estreia. E aí você passa a valorizar um anime que tem um bom traço, apesar do mangá também ser melhor ainda. Você fica surpreso, porque o estúdio de animação, para mim, eu não conheço tanto, que é a Linden Films. É ela que faz a animação toda de 24 episódios pra gente. E assim, o legal mesmo realmente são as artes. Não, então, assim, só é legal de você, depois que você tiver interesse, pegar e ler. Porque a arte do cara é muito boa. Sem falar que eu tô tentado agora melhorar ainda mais o meu estilo de roupa, porque a cada capa dos mangás, meu Deus, essa galera aí não é só de gangue não, mano, é modelo, filho. Mas o Draken é bonitão, viu? Todos ali são massa pra caramba. Outra coisa técnica que é muito legal, que pegou desde o primeiro episódio, é a abertura também. Cara, a Crybaby é muito bom, ela evolui de uma maneira muito boa, né? Tem o tirinho lá no fundo também que chama atenção. Eu sou suspeito porque eu não gosto. Se não gosta, caraca, eu adoro a abertura. Não a animação da abertura, a música da abertura pra mim é muito boa. Não, a animação da abertura pra mim é ok, a música pra mim eu não sou um dos mais fãs, mas eu admito que tem uns pedaços da música que é realmente muito bom. Nossa, teve uma vez que eu voltei do colégio escutando ela uma vez atrás da outra, cara. Eu tava tão viciado na música. Loop. Loop total. E por fim, o roteiro. O roteiro é essa pegada de viagem no tempo, galera. E como professor de filosofia, tem uma parada nessa questão da viagem no tempo que eu gosto um pouquinho. Foge um pouquinho dessa questão física de viagem do tempo, é uma questão mais filosófica, da viagem da consciência, né? A consciência volta e é uma linha do tempo só. Então não tem duas pessoas ao mesmo tempo. É a sua consciência que volta e vai pro futuro e tudo mais. Então é uma pegada mais filosófica, como fosse uma linha temporal, uma coisa só. E eu gosto dessa pegada. Só que essa questão da viagem do tempo, quando não bem feita, deixa alguns furos que vacila pra mim. E é o caso aqui do Tokyo Revengers, que no caso dessa questão que quando ele viaja no tempo, o corpo dele no futuro, ele fica em coma. Só que várias vezes quando ele mexe no passado, ele volta sempre no mesmo ponto. Ou seja, em alguns momentos, o próprio roteiro dá uma furada no próprio sistema de viagem no tempo. Porque toda vez que ele volta pro futuro, ele volta para ali a loja de DVD. Não, 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 não. Pelo menos no anime, das 3 vezes que ele volta do passado pro futuro, 2 vezes ele tá na loja de DVD. Foi não, só o que que acontece? Só relembra comigo. A primeira vez que ele volta
é quando ele conta as informações pro Naoto, o irmão da Hinata, e aí ele decide ser delegado, sacou? E aí ele acorda dentro do ambulatório do metrô, com o Sim, Naoto como com o delegado do lado Naoto dele. falando com ele. A segunda vez, se não me engano, ele tá lá no quarto do Naoto, que eles já estão brothers, e eles começaram a traçar o plano pra poder impedir que o Draken morra. Aí as duas seguintes, ele volta sempre pra loja de DVD. É porque é onde ele estaria naquela hora, entendeu? Na verdade, ele voltaria pro corpo dele em coma. Não, eu acho que não tem não, acho que você tá confundindo, Vinícius. Não, pode ver. Por exemplo, até da última vez, no final, ele volta e ele acha que é empregado e ele não é. Ele tá lá só alugando o DVD, mas a gente não vai falar agora porque a gente vai falar mais no futuro. Não, a última não foi a que o Shifuyu morreu? E é essa mesmo, ele volta pra loja de DVD. Só que da outra vez ele volta, ele é o empregado, até a menina dá borro nele. E aí, da última vez ele volta, ele tá alugando o DVD. Que até a galera encrenca com ele porque ele tá atrasado pra reunião. Ah, eu sei por quê, eu sei por quê, eu sei por quê. É porque ele de fato mudou o presente, sacou? Então reseta o ponto que ele tava. Mas então todas as vezes ele mudou o presente, então todas as vezes ele tinha que voltar fora do coma. Exatamente. A única coisa só que, por exemplo, ele que dá a impressão de que ele não volta pro lugar é porque na primeira não tinha como. Ele sofreu aquele acidente de todo jeito, entendeu? Tanto é que é o Naoto que salva ele, porque o Naoto já tava lá. É. Mas assim, outra coisa que eu também não gosto dessa questão da viagem do tempo do Tokyo Revenge, que é essa parada que quando a consciência dele vai pro passado ou vai pro futuro, meio que ele, tipo assim, ele vai direto do passado pro futuro ou do futuro pro passado. E quando ele chega, meio quando, tipo, ele aterrissa, a mente dele meio que, tipo, tinha que lembrar das coisas que estavam acontecendo até aquele momento. Tá ligado? As memórias, querendo ou não, era pra estar nele ali. A mesma coisa no passado, a mesma coisa no futuro. E isso me marcou muito, por exemplo, quando ele volta no passado lá na casa de banho com o Uhum. Mike e com o Draken. Ele fica meio perdidão, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Provavelmente o Mike e o Draken tinha falado pra ele o que ia acontecer. Só que ele ficou moscando, o que vai acontecer? Porque tudo que aconteceu da última vez que ele foi pro futuro, voltou pro passado, meio que ficou em branco pra ele. Mas, querendo ou não, o corpo dele do passado viveu tudo aquilo. Então ele tinha que lembrar. Ah, eu entendi, eu entendi. A mesma coisa no futuro, quando ele volta no futuro, tá ligado? O corpo dele viveu tudo aquilo até no futuro e ele tinha que lembrar, tá ligado? Querendo ou não, a mente dele sai do passado, mas meio que ela viaja por todo esse tempo e ela tinha que lembrar, e não lembra. Podia até dar uma parada assim, tipo, ele passar mal, vomitar, porque a memória tá voltando, e realmente é uma parada meio que de HD carregando. Podia ser uma ferramenta a ser usada, mas não, ele, tipo, fica meio, no meu caso, meio jogadão, assim, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que eu sei porque é mais complexo do que a gente pensa que é isso que eu tava reparando aqui agora. É porque o que que acontece? Vamos supor, o Takemichi que volta pro passado, ele é o Takemichi 1, tá? O 1, ele é da Uhum. realidade 1. Quando ele volta, ele já é o Takemichi 1 na realidade 2, sacou? Na verdade, só vai virar a realidade 2 quando ele mudar as coisas, tá ligado? Exatamente, que é quando ele salva o Naoto, que o Naoto vai lá e salva ele, aí ele já tá na realidade 2, porque na realidade 1 ele morreu, sacou? Mas mesmo assim, quando ele volta pro futuro, aquele Takemichi, ele vai viver. Porque o futuro é a realidade 2, é o futuro 2, sacou? É o passado Mas 2. entende que o corpo e a consciência do Takemichi, querendo ou não, ele viveu na realidade 2. Não, porque ele é o Takemichi 1, sacou? Ele substitui o 2. Mas não é o corpo, é a mente. Então, quando ele vai pro Exatamente. futuro, quando ele chega no corpo, essas duas memórias tinham que se. Não porque o corpo é diferente da memória, só se fosse, tipo, só se ele pudesse pegar e ter as memórias do Takemichi 2, entendeu? É isso que essa é a sua pergunta, né? Mas é que tá, o corpo viveu. Então, ele, por exemplo, até aquela parte que ele fala com a Renata, cadê o cara que você gosta, né? Por que ele terminou com você? E ela tá falando dele. Ah, Querendo ou não, era pra ele saber que era ele, porque ele viveu aquilo, ele deu pé na panela. Por mais que seja o Takemichi 2, 3, aquele Takemichi que ele volta no futuro é aquele Takemichi, entendeu? por exemplo, quando ele chega lá no karaokê com a Emma. Também. Então, tipo assim, ele tinha que saber, porque aquele corpo viveu aquilo. Então, tá na memória. Uhum. É meio que, tipo assim, não era pra substituir a memória de um por outro. Era pra, tipo, é meio que ter dois HD e acessar outro HD. É meio que o Ultron e o Jarvis no Avengers, a Era de Ultron. Então, pra mim, essa é a pegada da Viagem do Tempo. Mas, né, nem de Futuro, que é um dos meus filmes preferidos, não deixou de ter furos. Não, com certeza. Eu só acho que sim, pra mim, eu acho muito bem amarradinho tudo no roteiro.
Talvez quando a gente reassistir, você consiga ter uma resposta melhor. Eu agora não tô sabendo como é que eu posso te iluminar, porque para mim esse detalhe não foi importante, porque para mim é justamente incompetência do Takemichi, porque o Naoto põe ele para estudar todos os casos, todo mundo que tem relação com a Toman, que é a gangue, e ele quando volta, pra mim ele fica um pouco aéreo porque ele tá voltando, então ele tá com a mente um pouco turva, entendeu? Por isso que ele não consegue lembrar tudo de imediato. Mas a obrigação dele, já que ele consegue ir e voltar pro passado e pro futuro, né? Futuro presente, ele deveria. Ele deveria conseguir transportar essas informações. E até o que você falou, até eu acho engraçado também. Aquela coisa, se fosse eu, né, na situação do Takemichi, mano, é óbvio que eu ia pegar os números da Mega Sena, ia voltar no passado, ia jogar e ia ficar milionário. Pelo amor de Deus. Meu irmão, tu fica. Mano, tu ganha sozinho na Mega Sena virada lá, ou alguma coisa tá apostado que ninguém ganhou há muito tempo, tu vai lá, ganha, e tu chega e fala, comprei a Toma, tá ligado? Pronto, Eu que acabou. mando agora. Pronto. Ou tu casa com a Renata e vai morar em Paris. Pronto, acabou, pô. Exatamente. É isso que me incomoda do Takemichi. É uma incompetência muito extrema, porque a partir do momento que ele decide, vou salvar a Renata, vou impedir que ela seja assassinada. Mano, e aí você consegue, sabe? Ele consegue. Aí ele consegue deixar ela viver um dia a mais. Incompetência extrema, sabe? É um momento onde você finalmente tá lá sós com ela no futuro presente. Cara, tu decide ir no banheiro, velho. Do nada. Em vez de ficar com a menina, e é por culpa dele, ela vai lá e morre de novo. Aí ele tem que voltar de novo pro passado pra ressuscitar a menina de novo. Sabe, incompetência. Eu entendo que, tipo assim, é justamente por ele ser incompetente pelo roteiro, é que deixa o roteiro muito bom. Você fica bravo com o protagonista, você fica sem entender o porquê, sabe? Por que que ele não consegue mandar bem, por que que ele não consegue fazer o trabalho dele. Mano, você tá estudando os casos, você tá estudando as pessoas, você tem a obrigação de, quando você vai pro passado, você lembrar do plano que você traçou e conseguir executar. Você não precisa ser bom de briga o tempo todo, não, porque o Takemichi é péssimo. A gente sabe. A referência que eu botei até aqui, que ele é o Rock, ele apanha, apanha, Uhum, apanha, e de tanto o cara bater exatamente. nele, ele se Isso é, cansa e ele vai lá e dá um sabe? jeito. Mas assim, se ele soubesse o que fazer, o anime acabava na primeira temporada e sobe o Eu acho letreiro que é do Arnold aí. justamente a mente dele não consegue ter um processamento tão bom porque ele fica confuso com as viagens. Aí até a mente ficar clara demora. Mas o problema é que demora demais. É um personagem que é muito falho, isso me irrita muito, porque ele literalmente tem a faca e o queijo na mão. Ele consegue resolver a situação e não resolve, resolve às vezes da pior maneira possível. Mas o problema é que eu sou muito impaciente. Tanto é que é por isso que antes do anime acabar eu pulei pro mangá. E aí pelo menos ali eu já fiquei mais saciado e mais satisfeito. Não vou dar spoilers, tá? Fique tranquilo, Vinícius. Fique tranquilo, pessoal. Mas você passa a admirar um pouco mais o Takemichi, porque ele de fato começa a crescer. Eu acho que o problema que eu tenho com ele é que ele demora muito como personagem a ser desenvolvido, entendeu? A história é boa, o enredo é bom, mas o desenvolvimento do protagonista pra mim demora muito. E é por isso que eu fico incomodado. Vamos ver se então, né? Vamos conversar sobre o desenvolvimento da Takemichi a partir de agora, então, a seguir aqui desse episódio. おいおい喧嘩は終わりそんなのてめえの決めることじゃねえだろうがほら終わった Bom, galera, chegando aqui então para a segunda parte, vamos falar então desse primeiro desenvolvimento da história do Tokyo Revengers. A gente falou ali, né, da questão técnica, mas vamos analisar um pouquinho o roteiro em si, né? Vamos analisar a história, o desenvolvimento da história desse anime e a gente vê esses pontos que o Marcinho falou, de demorar do Takemichi se desenvolver e os outros personagens que aparecem, então, né? A gente tem nesse momento somente falando do Takemichi e da Renata Tachibana, mas não são somente eles, né? Nem um na outro. Tem uma gama de personagens carismáticos ao extremo e o anime começa, né, com o Takemichi se envolvendo numa briga que eles querem, né, serem delinquentes para chamar atenção e etc. Acaba que eles se envolvem, né, numa briga com uma outra gangue e na linha original eles meio que se tornam, Escravos. essa palavra que eu ia falar, tornam escravos dessa gangue. E é por isso que no futuro eles foram, né, o Takemichi é o que ele foi,
né, todo largadão, todo despreocupado. Só que quando ele volta, ele decide enfrentar o líder dessa gangue. E aí a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui nessa primeira parte, porque ela é bem básica, assim. Mas, quando o Takemichi enfrenta o líder da gangue, e ele luta com ele, no momento da luta deles, no final da luta deles, chega outros dois personagens extremamente importantes nesse enredo todo. Chega o personagem mor. Chegou o personagem mor da obra. Que é o Mike e o Draken, né? O Mike. Muteki no Mike o Invencível. Mike Invencível. E o Draken, que pra mim, nesse momento, é o meu personagem preferido desse anime. Acho que de muita gente, o Draken é o personagem preferido. Até porque o design do Draken é muito irado. É tipo, uma pegada O Draken é maneiro mesmo. meio viking, por assim dizer, é muito irada. E aí começa essa mudança da história do Takemichi nesse roteiro todo do anime. E aí começa o envolvimento dele com a Tokyo Manjikai, que abreviando fica Toman, que muitas vezes no anime só falam da Toman e tudo mais. Eu prefiro falar Toman. O Takemichi não entra na Toman de início, ele só se envolve com esses dois personagens, o Draken e o Mike, que eles viram amigos. Basicamente a história é essa, que eles viram amigos e o Takemichi vai se envolvendo com eles, os amigos dele se envolvem com ele e tudo mais. Não, o Takemichi, ele sabia que ele tinha que se envolver com essa gangue, porque é justamente essa gangue, pela ação dessa gangue, que a Tachibana vai vir a falecer. Então ele tinha que entrar nessa gangue para fazer com que a sua amada, né, não morra. E aí começa todo o envolvimento dele com essa gangue. Então esse começo é isso, ele se enturmando, ele entrando e tudo mais. A gente descobre quem é o Mike, a gente descobre quem é o Draken. É o Mike que chama o Takemichi de Takemichi. Pode não parecer, mas dentro da grafia lá tem uma diferença, uma parada mais... E a Toma, pessoal, ela é uma gangue de moto. Por mais que a moto vai demorar um pouquinho pra aparecer, ela é uma gangue de motoqueiros, né? Todos usam macacão porque eles são motoqueiros. É porque são as vestimentas tradicionais dos motociclistas e motoqueiros japoneses. Vai no anime, tu vê que a gangue, na verdade, eles são delinquentes. E é uma pegada legal nesse quesito, que tipo assim, eles não querem cometer crimes pelo fato de serem criminosos. Eles são delinquentes nessa questão de transgredir as regras. Tem uma boa, tipo, eles curtirem a vida de uma maneira. Por mais que no futuro a Toman vira, né, de uma máfia mesmo, nesse momento não, eles não queriam se tornar uma máfia, eles eram, né, delinquentes que queriam andar de moto, que queriam brigar, que queriam ser adolescentes, porque aqui a média de idade é 15 anos, 14 anos. Então, tem essa questão dessa adolescência transviada, por assim dizer. E até me chama atenção porque o Draken e o Mike invadem o colégio do Takemichi pra chamar ele pra sair. Até a Tachibana dá um tapa na cara do Mike, e aí, né, disso começa a amizade, ele vira pra ele, pro Takemichi e fala, ó, nunca perca essa garota. Mas assim, aqui deu pra mostrar que é muito fácil você ser um delinquente no Japão. Ninguém te dá um chamadão, ninguém te dá um sapão, ninguém fala, ô moleque, vai pro colégio, pô, caramba, dá um tapa na orelha e manda o moleque pro colégio, não tem nenhum bedel proibindo os caras de fazer bagunça, pô. É muito fácil ser delinquente no Japão se for assim. Uhum, exatamente. E, cara, os moleques andando de moto, assim, não tem nenhuma polícia pra parar e falar, cadê o CNH? Nenhuma blitz lá pra pegar os moleques andando de moto, pô. Então, esse primeiro arco, ele vai introduzindo o Takemichi, vai apresentando a Toma e tudo mais. Então, é um pouquinho lento esse início, tipo, vai devagarzinho, o Takemichi, ele até se acha por estar andando com o pessoal e tudo mais. E aí, quando o Takemichi volta pro futuro, porque ele achava que já tinha feito o que devia ser feito para mudar o futuro, e de fato não é, e aí o Naoto, que no futuro é um delegado não, um detetive, eles descobrem que a Tachibana ainda falece e tudo mais, e eles começam a ver os pontos que são importantes pra trama, pra tentar mudar o futuro. E o primeiro ponto que eles descobrem é que o Mike tá sumido, esse líder da Toman, que ele era o comandante da Toman, o Draken era o vice-comandante. Já vi que tem várias divisões da Toman. E que, na verdade, o Draken faleceu. Ele chegou a ser morto numa briga. E um outro personagem, o Kizag Teta, sem brincadeiras aqui, até vamos tentar ser menos quinta série aqui, ele assume o vice-comando da Toma e vai aos poucos ocupando espaço até o Mike sumir no futuro e ele comandar a Toma como um todo. E aí tu vê que esse cara é realmente um psicopata. Por conta disso, de fazer esse link com tudo mais, o Takemichi volta pro passado com essa proposta de salvar o Draken. E aí começa o arco da Mobius. Até tem uma parte anterior que mostra o Patin, né, lutando contra o líder da Mobius naquele momento. E a Mobius era a gangue do Kizag.
E o Pati ele vai preso por conta disso. E rola toda uma treta dentro da Toma com o Keian, não me lembro o nome do cara, que era amigo era da divisão do Patin. Mas enfim, rola toda uma treta. Só que então, a única missão que o Takemichi tinha era fazer o Draken viver. O Draken não podia morrer. E aí tem todo o envolvimento, tem lá, né, novos personagens aparecendo, tem a Emma aparecendo, tem todo um casinho do Draken com a Emma, depois a gente descobre que a Emma é irmã do Mike e tudo mais. Mas o Takemichi só tinha um objetivo: não fazer o Draken ser esfaqueado. E, Marcinho, pode falar, ele consegue ou não? Consegue. Só que não. Pelo amor de Deus. Takemito ataca novamente com a sua habilidade alta de tirar um no D20 na hora de proteger os outros. Porque olha, a defesa desse menino é péssima. Pelo amor de Deus, o ataque de oportunidade também dele é péssimo. Personagem ruim, pelo amor de Deus, protagonista fraco. Nesse Por momento, enquanto, nesse tá, galera? momento. Por enquanto. Ele melhora. É porque todos começam de baixo, né? Inclusive dentro da toma. Então o que acontece? O Draken é esfaqueado, ele toma sim a facada, mas justamente por conta da coragem do Takemichi, ele consegue salvar a vida do Draken e impedir que ele seja morto por essa facada. Então, assim, dos males o menor, e ele conseguiu de fato fazer um bom feito para poder ganhar prestígio dentro da gangue. Seja sincero, todo esse arco da Mobius é um arco muito legal, né, da primeira grande luta de gangues da Toma contra a Mobius, que aparece também os outros integrantes da Toman, aparece o Bad, aparece aquele menino que só fica rindo, aparece o outro Vikingzão gigante. Se não me engano, na luta, inclusive, que rola das duas gangues entre si, né, da Mobius contra a Toma, é de 150 da Mobius contra 50 da Toma. Só pra vocês terem noção da proporção de briga. Sim, Gente demais, sim. velho. 100 a mais, é muita gente. E a Toma, no final das contas, vai lá e arregaça eles. E é uma luta bem legal, bem animada, né, no sentido da animação em si, mesmo com os defeitinhos da animação do Tokyo Revengers pra mim, foi uma luta legal. É uma luta importante. Outra coisa, o Takemichi também, cara, antes mesmo da luta, ele, a Hinata, o Draken, a Emma vão lá, tipo, um festival lá, né, um encontro de casais, e essa parada, eles esquecem por um momento, tá? Curtindo a Tachibana, eles esquecem, opa, eu tenho que deixar o Draken vivo, tá ligado? E aí ele Uhum. esquece. Outra coisa também, o cara me enrola pra dar um beijo na menina, mano. Beija logo, pô. A menina tá afim dele, ele. Você sabe como é japonês, né? É. Às vezes precisa de uma temporada inteira pra poder segurar a mão do menino. É difícil. E aí, depois começa a chover, tem toda aquela questão do tempo. Tem toda uma criação de atmosfera, toda uma criação de uma ambientação para poder levar ao desfecho derradeiro da noite da facada. Mas assim, por isso que apesar de não ser a melhor das animações, não ser a melhor das lutas que você vai ver de batalha, te deixa empolgado para ver o que vai acontecer, te deixa empolgado para entender se o Takemichi vai de fato conseguir mudar o futuro, né? O futuro presente. A gente está quase entrando numa aula gramatical aqui para poder conjugar os tempos certos aqui do Takemichi. Mas, enfim, você fica curioso para saber se de fato ele mudou. O autor te dá essa oportunidade de ver e você vê literalmente que cada ação que é desempenhada muda o futuro. Às vezes até melhor do que uma série aí da Marvel. Mas assim, tem uma parada que é engraçada, que você vai concordar comigo. O Takemichi, ele tá lá naquela florestinha lá, aquele bosque que tem. Ele sofre o bullying, ele é amarrado, ele apanha. O que o Takemichi mais faz é apanhar. Aí ele consegue soltar, se eu não me engano, com a ajuda da Tachibana. Ele vai pro estacionamento onde tá o Draken, ele sabendo que o Draken vai ser esfaqueado naquele dia. Ele sabe quem é a pessoa que vai esfaquear o Draken. Ele não consegue virar pro Draken e falar: Draken, olha só, eu tava na floresta, fulano quer te esfaquear. Não, ele chega lá e fica, Draken cool, lá, fica procurando o Draken, aí achou o Draken, ele tá cercado. Ele fala, Draken, o negócio é o seguinte, fulano quer te esfaquear, não vai ser essa galera não. Ele não consegue passar informação, fi. Ele se espanta com tudo. Incompetência extrema. Meu irmão, cara, Takemichi é osso, velho. Nessa luta também tem uma parada pra mim que é muito legal, que é o Mike chegando na luta. Então, o Mike ele chega e aí você vê de fato o porquê que ele é chamado de Mike Invencível, no Tecno Mike. Putz grila, que cara cabuloso.
E aí começa todo mundo falando, barulho de escapamento, é a moto tal, é a moto do Mike, aí parece a cena dele cortando os carros e tudo mais, aí aquela parada da passagem da luz, assim, tudo mais, e aí ele chega com pijama. Ele chega Uhum. com um pijama, tipo, bora lutar, tá ligado? E toda aquela pegada, e tem, né, aí acaba que o Draken é esfaqueado, e aí o Takemichi, né, consegue pegar o Mike, levar, tirar ele da luta, e a galera que queria esfaquear o Draken, que é a galera que, tipo, lá atrás, o Mike e o Draken bateram naquela galera que escravizou o Takemichi pela primeira vez. E essa galera queria vingança, que eles eram da Toman, por sinal. E aí tem a luta deles de novo, o Takemichi é o Rock de novo, apanha, mas ele consegue ganhar do bully dele e tudo mais. Salva o Draken e todo esse enredo que faz com que ele cada vez mais se torne, né, apegado a esses personagens, o Draken e o Mike. O Mike fica todo agradecido. O Takemichi, ele de fato ele começa a fazer as grandes ações dele que levam ao reconhecimento dentro dos cabeças da Toma. Então, assim, é essa parte que você começa a gostar mais do Takemichi. Você vê que, apesar dele não ser muito bom, na questão que ele não seja muito confiável, poder dar conta das missões, é porque realmente é difícil para ele, porque ele não é uma pessoa que do nada vai puxar um poder, um sétimo sentido, um ki poderoso e resolver a parada. Não, ele é um menino, moleque de ensino médio. Ele é um menino que acabou de entrar no ensino médio, primeiro ano, 15 aninhos, velho, 16 aninhos. Um mimadão que nunca lutou, só apanhou da vida e. Exatamente, ele não é acostumado a lutar. O físico dele, ele destoa dos outros que encabeçam a liderança da turma, sabe? Assim, o Mike perto dele é o mais comum, mas o Mike ele tem um grande diferencial, porque o Mike é um gênio da É luta. um chute trovão ali, mano. Ele vem de uma família forte Ó o no spoiler, ó o jiu-jitsu. spoiler, ó o spoiler. Não, mas é falado na É série. falado. E do Draken é legal porque fazem um background bem legal do Draken, né? Essa questão da violência por causa da onde ele viveu, onde ele nasceu, por causa da mãe dele ser prostituta. Se vocês gostaram de algum dos líderes dos esquadrões da Tomo, não se preocupem. Todos eles vão ser desenvolvidos, todos eles vão ter oportunidade de contar a história deles, e todos eles são massas, todos eles são maneiros. Então, assim, não tem um personagem ali considerado coadjuvante, né? Porque ele de fato tem uma ação dentro da história ali que não seja bem desenvolvido ou que tenha um papel bom dentro da trama. E isso é um ponto muito positivo, porque só agrega mais a jornada que o Takemichi tem. E tem uma parada também de uma Chekhov's Gun aí, nessa parte que o Mike chega, que tá falando do Mike, que é da moto. A moto volta no futuro é uma parada bem importante, por sinal. E a moto não foi jogada, o barulho do escapamento da moto do Mike, não foi só por ser a moto do Mike. Não, a moto tem uma parada bem legal no futuro. É um termo Né? no cinema Só porque chamado. ela é maneira. É um termo do cinema e teatro chamado Chekhov's Gun. Se você vai colocar algo na cena, em algum momento aquele algo vai ser usado. E a moto do Mike vai ser usada. E assim, né, encerrando esse arco, uma coisa legal que mostra, né, porque o Takemichi faz a cicatriz da mão, que em vários momentos aparece a cicatriz dele, virou a marca dele. E ele salva o Draken, né? Ele consegue levar o Draken pra ambulância. E o Mike fica muito agradecido, porque dá pra ver que o Mike ama, né? Não uma questão amorosa, mas o Draken é como se fosse o irmão, e aí depois a gente vai descobrir que é quase o cunhado do Mike. O Mike fica tão agradecido que dá o macacão dele, o primeiro macacão dele pro Takemichi. Mas É, isso é muito maneiro. em nenhum momento a gente tem que falar que até então o Takemichi nunca entrou na Toman. Até então, o Takemichi nunca pediu pra entrar na Toma. Ele só é um brother, tá ligado? E cada vez mostra cada vez mais que eles são brothers e tudo mais, mas nunca tem um envolvimento, né, dele com a gangue em si até então. Ele tá só aquela coisa, no momento errado, na hora errada, com a pessoa errada e as coisas acontecem. Exatamente. Então, assim, depois desse arco, entra de fato no final, né, na parte final dessa primeira temporada, o arco de Valhalla. Mas até antes um pouquinho, mas assim, só pra encerrar, o Takemichi, da forma errada, ele conseguir fazer com que o Draken acabasse vivo no passado, ele volta ao futuro com o dever cumprido. E é engraçado que essa parte do anime mostra que realmente, nossa, as coisas melhoraram, a Tachibana tá viva, olha só, eles vão se encontrar, aí tem todo aquele climinha, toda aquela questão, nossa, eles se gostam ainda, nossa, ela gosta dele, nossa, ela guardou o colar dela que ele deu pra ela lá no passado, e parará, parará, parará. Nossa, eles vão ficar bem juntos. E aí tu descobre que, na verdade, a Toma ainda existe, o Kizagi ainda controla a Toma, que o Draken, na verdade, ele tá vivo, mas ele tava preso, porque
aconteceu uma parada que, não sei se no anime pra mim deixou bem aberto, não sei se ele matou o Mike ou matou outra pessoa. Tudo que aconteceu acontece de novo. A Tachibana morre de uma morte muito violenta e pela mão do Akan, que também é um personagem que o Takemichi prometeu proteger, porque ele é igual o Marcinho Boa falou lá no título dele, né? Que é broderagem extrema, broderagem máxima. Depois de um tempo, da segunda vez que ele volta no futuro, não era só mais da Tachibana, não era só a Hinata, eram os amigos dele, porque o Akan, quando ele volta, querendo descobrir, né, quem era o ponto, qual era o evento que marcava a Toma, e eles descobrem que era a morte do Draken, ele descobre que o Akan era um dos líderes da Toma, que estava envolvido com a máfia de tráfico de drogas, e ele acaba se suicidando, e aí ele volta no passado para salvar o Akan também, e aí ele retorna no futuro, ele descobre que o Akan virou um barbeiro, tá mó feliz, mas quem acaba matando a Tachibana é o Akan de novo, então ele não conseguiu salvar nem o amigo dele, e nem o Draken, porque o Draken tava preso. Nossa, e nessa hora o anime te fisga pesado, porque olha, você fica surpreso com isso acontecendo. Você fica, por quê? Por quê? O que vai te fisgar é agora, o que tu vai te prender é agora. Justamente como o Marcinho falou, tu fala por que que isso tá acontecendo, né? A Tachibana tinha acabado de falar que amava ainda o Takemichi, né? Aí tu descobre que ele deu um pé na bunda dela, e eu não entendo por quê, né? O cara babacão, né? Deve ter lá no futuro a ver com ele querer salvar ela de alguma forma, eu acredito. Então, tem essa pegada aí de muitos pontos ainda vão ser revelados, né? O Marcinho sabe um pouco mais na frente por conta que ele leu o mangá, mas eu acredito que no anime ainda vão ser respondidos. E aí, cara, você como espectador, né, como vendo o anime, você está desolado, você tá arrasado, você, tipo, não sabe o que vai acontecer. Tipo, era tudo pra dar certo, cara, e não deu. É sacanagem. Esse é o sentimento, é um sentimento mútuo, Vinícius. Tinha tudo pra dar certo e por que que não deu, cara? Poxa, Takemichi, o que que ficou faltando? E aí a gente entra na próxima parte. E aí a gente entra no novo arco, que é o arco de Valhalla. Aí sim o autor começa a destrinchar ainda mais o arco, destrinchar mais os personagens, entrar a fundo na história, introduzir personagens chaves, introduzir peças chaves. É a segunda fase do anime, a segunda e a última da primeira temporada. E é aqui que tem a primeira joia que o autor entrega pra gente, que é a batalha do Halloween sangrento. おいおい喧嘩は終わりそんなのてめえの決めることじゃねえだろうがほら終わった Chegando então agora nessa parte onde a gente vai falar desse arco final da primeira temporada do anime. Esse é o arco que fecha a primeira temporada de Tokyo Revengers. Como a gente falou, o primeiro arco acaba com a morte da Tachibana, a gente vê que o Takemichi não conseguiu salvar ela, e eles voltam a tentar desvendar o que fez tudo isso acontecer. E eles vão ver que o Draken, né, foi preso por um motivo, que na verdade rola um desentendimento na Toman, que o Draken se afasta do Mike, isso abre espaço para o Kizagi entrar. Tudo isso vai se desenvolvendo no anime. Não lembro se é no futuro que eles descobrem que é importante salvar o Bad. Eu acho que não. Não, no futuro. No futuro. Tanto é que era uma das missões do Takemichi era salvar o Baji. Porque senão ele não teria contado pro Shifuyu. E o Bad é uma pena perder esse personagem, que ele era muito irado. E o que acontece? Então, essa investigação que eles fazem do futuro, ele retoma o passado, ele volta pro passado pra tentar salvar de novo a Tachibana, salvar o Draken, salvar todo mundo. E aí começa nesse novo arco, e já começa uma parada muito pesada. Porque ele volta, ele tá na cena da casa de banho, que até que eu falei pra vocês. O Mike e o Draken falam, vamos lá que vai ter uma cerimônia agora, tal, lá no templo, etc e tudo mais. E nessa cerimônia, a gente pode falar que é o Takemichi, porque todo o anime, pessoal, é do ponto de vista do Takemichi. Então, e é uma parada que até me deixa triste, porque não tem como fugir disso. Obviamente que é o recurso de roteiro do Tokyo Revengers ser o ponto de vista do Takemichi, mas às vezes prende. Mas às vezes é interessante como é agora. Porque nessa reunião, o Takemichi, eles descobrem que tem uma nova gangue, que é a Valhalla, e são dissidentes da Mobius e que eles juntaram uma galera. Dragões negros. Uhum. E pra conseguir lutar contra a Valhalla, o Mike recebe na Toman como o líder da terceira divisão, que era do Patin, que tá preso. Não, agora eu lembrei. Não, lembrei. Na verdade, o Takemichi ele volta pra evitar a briga entre o Mike e o Draken, que ia levar a separação da Toman e abrir espaço pro Kizagi. Uhum. Que é em relação ao
patim, que tinha toda uma pegada que o Draken queria que ajudasse, o Mike não ia ajudar e tudo mais. E aí ele meio que resolve a briga entre os dois e fala, pronto, resolvido. Ele volta ao futuro, descobre que não resolveu, volta ao passado de novo, né? Já descobre que tem a Valhalla, que tá surgindo e tudo mais. E aí quando ele já volta pra cerimônia que vai ingressar o Kizag na Toman. E ele fica muito indignado. Porque ele é o único que ele sabe que é o babaca que vai destruir a Toman. Tem até a cena que ele vai lá dar um socão na cara do Kizag. Ninguém entende. E você começa a admirar o Takemichi aí. Mas também cai a ficha. Porque o Draken fala: Takemichi, o que você tá fazendo? Tu não é nem da Toman, tu é, pô. O que você tá querendo bater no cara que é líder da terceira divisão, velho? Ali começam as coisas cair um pouco a ficha, porque tudo que o Takemichi fez aqui agora, ele nunca foi da gangue. E a função dele era entrar na gangue. E aí começa também essa missão, essa side quest dele. A primeira side quest que ele fala: pô, se eu realmente quero mudar as coisas, eu tenho que entrar na gangue primeiro. E aí toda essa parte tem essa questão, porque o Bad vai chegar também, vai bater no Takemichi, porque ele bateu no Kizag, e aí ao mesmo tempo ele vai virar e falar assim, ó, sai da Toman, tô no Valhalla. E aí ele fala que vai pra gangue rival, né, liderada pelo Rama, já tem uma apresentação dele, até um pouco antes, ele aparece no futuro, até pro sinal também. E o Bad deixa a Toman. Só que tem uma grande treta, que o Bad era um amigo de infância do Mike. E ele não queria que o Mike, O Baji é um dos fundadores. um dos fundadores, e o Mike não queria que o Bad saísse da Toman. E aí o Mike dá a missão, se não me engano, a missão pro Takemichi entrar na Toman. Que é o Bad voltar pra Toman. Senão, ele morria. Porque o Mike ia bater nele. Muito óbvio que você vai escolher, né? E aí, o Takemichi, né, quer descobrir porque o Bad saiu da Toman. Tem toda essa questão do envolvimento da Valhalla, o porquê. E aí surge um personagem novo, o Kazutora, que é a pessoa que fez o Bad sair da Toman. E aí depois a gente vai entender o porquê. E aí o Takemichi vai investigando. E aí nessa investigação do Takemichi, ele recebe ajuda do Shifuyu. Ele se torna assim, olha só, já que você tá investigando a mesma coisa que eu vou te ajudar. Porque o Bora Takemichi ser parceiro. porque o Takemichi, ele conhece o Chifuyu apanhando do Bad, porque o Bad tem que fazer um ritual de entrada na Valhalla, que era espancar um ex-amigo, e ele chama o seu tenente, né, da divisão dele, e o Chifuyu aparece apanhando que nem um louco do Bad. Que o Bad era, cara, o Bad é muito legal por conta disso, ele era muito agressivo, até ele tem uma pegada com dente canino mais proeminente, todo um lado meio selvagem, cabelo comprido e tudo mais. E aí o Shifuyu, ele fala, ó, o Bad tá indo pra Valhalla porque ele quer investigar de perto o Kizag, porque ele sabe que o Kizag quer a treta, tá ligado? E aí o Takemichi tem a mesma função, que é investigar o Kizag, o Shifuyu tem a mesma função, e aí os dois juntos vão atrás disso. Só que todos enrolar, né, acontece que vai ter uma luta entre duas gangues, entre a Valhalla e a Toman, por conta disso, porque a Valhalla, né, que era liderada pelo Kizag, por trás dos panos, e você descobre que o Kizag ele é um grande manipulador, ele manipula as pessoas do jeito que ele bem entende, e o Akan, no futuro, deixa isso bem claro, e acaba acontecendo o que é chamado de Halloween sangrento, porque era na véspera do Halloween, se não me engano, né, Marcinho? Sim. E aí vem essa última luta, que é O Halloween sangrento. o Halloween sangrento e a luta definitiva dessa primeira temporada. Que, de novo, o Takemichi só tinha uma função. Qual era a função, Marcinho? Proteger o Baji. E ele conseguiu. Não. Mas por incrível que pareça, ele realmente tentou e realmente foi importante na briga. Pela primeira vez, porque foi uma briga de 300 contra 100, 150, o dobro de pessoas. Então a Toma novamente estava em desvantagem e novamente teve que ir lá buscar o resultado, professor. E, cara, realmente, o Takemichi nessa luta faz toda a diferença, porque ele chama atenção em certos momentos, ele se coloca à frente, Ele motiva os outros. e ele motiva os outros, chorando do jeito que ele chora. Inclusive é aí que ele ganha o apelido mesmo de fato de herói chorão, né? E ele precisa, tipo, fazer alguma coisa. É a primeira vez que ele fala, eu preciso fazer algo. E a primeira questão que ele vê é o Mike. Porque o Mike, ele ia lutar contra o Kazutora e o Kazutora ia apagar ele. Então a primeira coisa que ele fala, ó, eu preciso deixar o Mike acordado. E ele tenta interferir na luta do Mike e do Kazutora. E outra coisa interessante também é que o Bad não começa essa luta. Ele tá sumido. Ele aparece no meio pro final e tem o desfecho que, pelo amor de Deus, né, eu não esperava, tanto é que foi a partir daí que eu pulei pro mangá. Porque eu não aguentei esperar o próximo episódio, não aguentei esperar o 22º episódio e falei, que se lasque, vou pular pro mangá e não me arrependo. Acho que não tem um grande mangá que tenha me cativado tanto quanto o Tokyo Revengers ultimamente. Tem sido o mangá mais maneiro que eu tenho lido
últimos 3 anos. E, cara, eu te falar uma parada. Foi um recurso de roteiro que eu gostei bastante. Por quê? Porque, querendo ou não, a função do Takemichi era fazer o Bad sobreviver. Porque o Kazutora ia matar o Bad. Pra vocês entenderem, né? Se você tá aqui, você sabe quem é o Kazutora. O Kazutora é também um fundador da Toma, né? Que tem lá o flashback deles, que ele mata o irmão do Mike. E aí, por isso, você descobre da moto do Mike, porque era a moto do irmão dele. E aí, o Kazutora, né? Por conta disso, ele foi pro reformatório. E ele nutriu todo esse ódio do Mike, que é um ódio bem besta, né? Porque é aquela coisa, nossa, eu matei o seu irmão, a culpa é sua de eu ter matado o seu irmão. Não, você vê aí que todos esses meninos, se fizessem terapia, não teria esse problema. Principalmente o Kazutora. É outro anime que se fizesse terapia resolvia. Ficou muito perturbado, ficou bitolado o garoto, e aí você vê, mano, esse menino é doido, não dá pra mexer não, parafusar menos. Nisso tudo, ele acaba, né, que chama o Bad pra Valhalla, que o Bad tinha essa questão, né, de débito com o Kazutora, porque o Bad estava com ele, esse envolvimento, porque eles iam roubar a moto do irmão do Mike pra ele, e o Kazutora vai pra Valhalla por conta disso, casaco irado da casa do Valhalla, por sinal. É mais legal pra mim do que o macacão da Toman. E aí, acaba, por sinal, que o Bad, ele acaba falecendo. Porque o Kazutora consegue esfaquear ele. Mesmo assim, ele sendo esfaqueado, ele consegue lá lutar, que é disposto a lutar. Só que ele acaba falecendo de qualquer jeito. E outra, ele ia falecer já com a facada do Kazutora. Mas pra tirar a culpa do Kazutora, ele pega o canivete e ele dá a facada mortal nele mesmo. Faz um harakiri, não é Ele harakiri. faz um harakiri, ele faz um suicídio e, né, em prol de salvar o amigo Kazutora. Porque se o Kazutora, se ele morresse ali, né, o Kazutora ia ser o assassino dele. Ele falou: "Não, você não vai ser meu assassino. Eu vou tirar minha própria vida. Eu vou ser esse egoísta, né, na verdade eu vou ser só altruísta por conta disso". E essa é a grande jogada. Por quê? Porque de novo o Takemichi não conseguiu salvar ninguém. Ele não impediu a morte do Bad. Mas a morte do Bad e pelas ações do Takemichi, até mesmo de tentar impedir o Bad de ir lá lutar, de enfrentar o Kazutora e tudo mais, ele chamou a atenção do Bad. E aí o Bad, sabendo que ia morrer, falou assim: "Quer saber? Eu vou morrer mesmo? Então pelo menos eu vou morrer em prol do meu amigo, vou salvar ele". E eu achei isso muito bem feito, porque foi uma jogada muito boa. Então, de fato, de novo, o Takemichi não consegue salvar ninguém. E acha até o final do anime ele não vai salvar ninguém. Só na última vez. E aí, por conta disso, ele, né, o Bad morre, mas muda todo o futuro. Por quê? Porque ele salva o Kazutora. O Mike, por conta disso, não faz o que ele devia fazer, por mais que ele espanca o Kazutora, mas ele não chega a fazer o que ele ia fazer, se não me engano, ele matava ele espancado. Então, o que era pra acontecer acaba não acontecendo por conta do sacrifício do Bad. E isso ficou bem legal, porque, de novo, o Takemichi em nenhum momento impediu o que ia acontecer, mas pelas ações dele, mesmo só tentando impedir, já mudaram o futuro, né, Marcinho? Mudou e mudou completamente. Mudou completamente. Assim, essa é uma das pequenas partes do porque a história do Tokyo Revengers é uma joia. E assim, recomendo fortemente para quem ainda não assistiu, quis na coragem escutar o podcast até aqui antes de ter assistido. E quem assistiu também gostaria de saber o que realmente achou dessa obra, dessa primeira temporada. Porque assim, para mim é um anime que é um ponto fora da curva. Tem muito ainda, muito a ser desenvolvido, muita história boa, muitas revelações. E assim, pra mim é um anime que eu só consigo ver no crescente, porque até o momento, até onde se encontra no arco final do mangá, só melhora a narrativa. Quero ver isso animado agora, eu quero ver isso nas telas, porque não adianta nada você ter um mangá sensacional, brilhante, e você não ter uma animação à altura, né? Exatamente. E aí vai se encerrando, né, o Halloween Sangrento. A Toman, que no passado saiu como derrotada, sai como a vencedora. Eles acabam vencendo a Valhalla. Pelo que o Takemichi fez, querendo ou não, ele conseguiu ingressar na Toman por conta disso. Né, tem até a cena de que o Mitsui, Mitsui, ele é o é, meu favorito. ele costura o traje do Takemichi, porque agora ele faz parte da Toman. E tem lá também a cena que o Drake manda mensagem pro E Kazutora por conta do perdoando. prestígio que o Takemichi alcança, o Mitsui acha justo ele de fato costurar o macacão assim como ele fez com todos os chefes que tem na gangue, com todos os cabeças. E essa parte eu achei sensacional. É muito maneiro você vê que o prestígio do Takemichi só cresce dentro. Né, justamente nesse encerramento do Halloween, com o Takemichi, querendo ou não, se tornando o capitão da primeira divisão da Toman. Porque a gente vai ver lá que tem uma questão estranha, porque o Valhalla vai fazer um acordo com a Toman, né, de encerramento da briga e tudo mais.
o Shifuyu vai ter a opção de escolher quem vai ser o capitão da primeira divisão. E ele escolhe o Takemichi, porque os dois agora são parceiros, né? Então, nada mais justo eles estarem na mesma divisão. E aí acaba que o Takemichi chora de novo, né? Como sempre, tá chorando. E aí ele se torna o capitão da primeira divisão. E aí chegamos no final surpreendente que esse anime vai ter. おいおい喧嘩は終わりそんなのてめえの決めることじゃねえだろうがほら終わった Chegando no final, pessoal, a gente encurtou um pouco porque quem chegou aqui já viu. E a gente tem esse final que o Takemichi se torna um dos líderes da Toman, o grande líder da Toman, se dá pra entender ali. E aí tem aquele final que ele volta na locadora, que até eu falei que eu acho estranho, porque é a segunda vez que isso acontece. Ele tenta falar com o Naoto, mas ele não tem o número do Naoto. Isso é uma parada muito, muito interessante. Por quê? Porque ele é mafioso. Por que ele teria o número de um policial? Né? Se ele é um informante, se ele é ator, um X9. E aí ele chega e tem toda aquela cena, todos os amigos dele na Toman junto com ele, né? A galera que inicia ele. Tem aquela reunião, que chega o Shifuyu, ele não sabe quem é, chega o Kizagi. E aquela cena final é maravilhosa. Exatamente. A gente não queira comentar tanto sobre ela, mas é uma peça fundamental do plot e eu acho injusto dar esse spoiler, né? Mas assim, eu te falo uma parada. Quando o Kizagi dá o uísque pro Takemichi e pro Shifuyu, eu já sabia que tinha treta. Ah, eu a partir do momento que o cara apareceu, eu já não botava fé e já não teria ido. Ficaria na minha. Na hora que ele deu o uísque, eu falei, pronto, Takemichi se lascou. Takemichi se lascou porque ali tem Boa Noite Cinderela. É clássico de filme. Pô, o cara trabalhava no locador, o cara tava lá alocando o filme. Ele não viu um filme que fala disso, pô. É incompetência extrema. Pô, cara, eu vou mudar de novo o nome do episódio e botar Takemichi incompetente, porque de novo ele é incompetente, cara. Faltou maldade, né, criança? Faltou maldade, faltou muita Faltou maldade. malícia. Faltou viver, mano. Faltou aquela parada, tá ligado? Você sair do bar sem pagar a conta. Como é que tu é de gangue e tu não é malandro, rapaz? Pelo amor de Deus. Você roubar a revista da banquinha da quadra e sair correndo, tá ligado? Não, tô ligado não, quiser. Não, aí não é comigo não. Roubar as lapiseiras do colega, mano. Quem nunca roubou a lapiseira, a caneta do colega ou do professor? Quem nunca pediu a caneta B que atira a primeira pedra? Cara, faltou um pouco o Takemichi aprender a colar, tá ligado? Se ele colasse, ele tinha um desenvolvimento melhor nessas paradas da malícia aí, velho. É isso que mostra a preciosidade aí de Tokyo Revengers. Vocês não podem deixar de prestigiar. De verdade, vai vir com tudo. Se vocês estão ansiosos aí para a segunda temporada de Demon Slayer, estão ansiosos para a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, estão ansiosos aí para a segunda parte da quarta temporada de Attack on Titan, mano, pode colocar aí para vocês segunda temporada de Tokyo Revengers, porque vai ser brutal. Também acho, cara, também acho. Mas assim, coisas interessantes, né? Como que o Takemichi sobreviveu a um tiro na cabeça? Da mesma forma que ele sobreviveu a um atropelamento de trem, voltando no passado? Será? Mas outra parada que também... Vocês querem que eu responda? Não, sai daqui. E outra parada que me dá um questionamento, e eu começo a pensar por esse lado, será que o Mike não é o vilão da parada? Será-se? Toda vez que ele vai pro futuro, o Mike some, o Mike tá desaparecido, o Mike não quer saber da Toma. Toda vez que ele muda o passado, o futuro presente, o Mike tá de uma forma diferente. Ele muda também o futuro do Mike. E é isso, esse é um ponto que a gente só passa a perceber lá na frente. E agora eu encerro porque eu já tô falando muito. Pois é, eu começo a pensar se o Mike não é vilão nessa parada não, viu? Mas só vamos ver no futuro. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um episódio, como a gente falou, do anime Querida Temporada. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês também conversem com a gente, falem o que vocês acharam, quais são os pontos de vista de vocês em relação a esse anime, pra gente também agregar, vai que é coisa que a gente não viu, que a gente vimos de uma maneira diferente, eu e o Marcinho. Então comentem com a gente, vão nas nossas redes sociais, conversem com a gente, comentem nossos posts, compartilhem nossos posts, nos marcando, para que você possa fazer parte da Divisão Sem Fillers. Olha só, falando de divisão, nós criamos a nossa divisão, que é a Divisão Sem Fillers. Para estrear essa nossa divisão, nós já fizemos a postagem lá, já tem pessoas compartilhando, nos marcando no Instagram e no Twitter. Faça você também, pessoal. Então, primeiro integrante da Divisão Sem Fillers, gostaria de agradecer o compartilhamento e marcar no nosso o post, que foi a Marie, né, do perfil, é o @LiViOviCurti, que fala de séries, fala de livros também, isso é muito legal. Então é o que a gente faz aqui, só que no Instagram, com séries e livros. Então vale a pena seguir. A Marie é uma pessoa maravilhosa. Marie, meu grande abraço, muito obrigado
obrigado pela essa parceria. Muito obrigado por nos compartilhar e continue compartilhando. E vocês também, pessoal. Toda vez que vocês compartilharem, vocês vão ganhar uma menção honrosa aqui na Divisão Sem Fio. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi um grande prazer ter-os nessa conversa. Não é, Marcinho? É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso algumas coisas, algumas informações que a gente falou aí sobre a respeito da história. Mas pode ter certeza do seguinte: se você assistir o anime, você vai compreender. Não é papo de doido. É porque Viagem no Tempo é uma parada complexa. É só assistir que vocês vão entender. Confia. É realmente um anime que você colocar aí de mais esperados, mais aguardados para a segunda temporada. E mais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado para quem tem nos ouvido, tá? Vocês são muito importantes pra gente. Venha ser membro aí da nossa divisão. Então, assim, quanto mais engajamento a gente tiver, mais contato a gente vai ter, mais conversa a gente vai trocar, mais ideias a gente vai discutir e mais temas vão ser elaborados. E quem sabe, daqui a pouco vocês vão voltar aqui participando com a gente também, né? Não, Vinícius? Exatamente, Marcinho. Então, valeu, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado por mais um episódio. E vejo vocês na próxima. É isso, meu pessoal. Muito bom tê-los aqui. Converse com a gente, como o Marcinho falou, vão nas nossas redes, digam o que vocês acharam desse episódio, falem pra gente o que a gente pode melhorar. A gente faz isso pra ter essa comunidade conversando, dialogando conosco. Isso aqui não é só pra nós, é pra todos nós. Então converse conosco. A gente faz isso com grande paixão pela essa arte maravilhosa que são os animes e acredito que tem muitas pessoas que estão escutando até aqui e gostam também. Então participe disso com a gente. Muito obrigado, um beijo e até o próximo episódio.